Você está ouvindo o Futuro Azul. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Futuro Azul, um podcast do Grupo Atlantis. Em cada episódio traremos assuntos sobre saneamento no Brasil e sustentabilidade. Eu sou a jornalista Milene Salgado e vou apresentar este episódio. Nosso convidado de hoje é o diretor-presidente do Grupo Atlantis, Anderson Sandrini Botega. E vamos debater sobre o saneamento e a projeção para o mercado nesta área em 2020. O Grupo Atlantis, que hoje compõe entre as maiores empresas privadas no setor de gestão de saneamento no país, com 4 concessões que fazem a captação, tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto nos municípios de Jaguaruna, Balneário Gaivota e Gravatal, todas no estado de Santa Catarina. A empresa atua também em mais de 20 municípios em 4 estados brasileiros com a terceirização de serviços. Olá, Anderson. Muito obrigada por participar do primeiro episódio do podcast Futuro Azul. Olá, Milene. Muito prazer de participar desse primeiro episódio do podcast do Grupo Atlantis. Anderson, eu gostaria de começar este bate-papo que você explicasse aos nossos ouvintes como a Atlantis Saneamento atua no mercado. Atlantis foi uma empresa que teve seu início no ano de 2006. Nós estamos fazendo esse ano 14 anos de atuação no mercado de saneamento no Brasil. As nossas atividades iniciaram na área comercial, prestando serviços na área comercial para autarquias de saneamento, lá no ano de 2006 e 2007. E aí percebemos que os contratos que os municípios tinham com as empresas estaduais estavam se encerrando, né? Esses contratos que foram assinados no final da década de 70 e início dos anos 80. E percebemos aí uma oportunidade de atuar no mercado de engenharia, oferecendo aos municípios, especificamente naquela época de Santa Catarina, a oportunidade de contratar uma empresa que fosse fazer a terceirização dos serviços de captação, tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Então nós tivemos o nosso primeiro contrato na cidade de Sombrio, celebrado em julho do ano de 2007, onde a gente substituiu a antiga concessionária estadual que por lá ficou 40 anos. E esse primeiro contrato rendeu muitos frutos, né? De lá fomos indicados pela Prefeitura Municipal, a gente fez um trabalho muito bacana naquilo que a gente chama de processo de transição entre a saída da companhia estadual e a montagem pelo município de um modelo para gerir o saneamento, seja através de uma concessão, seja através de uma autarquia municipal. E a Atlantis chegou nesse tamanho agora, no ano de 2020, tínhamos já um planejamento de ser uma empresa reconhecida no sul do Brasil como uma excelente prestadora de serviço de saneamento básico, e conseguimos atingir isso ainda no ano de 2018, sendo referência no sul do Brasil quando o assunto se trata de água e esgoto, né, no mercado privado de saneamento. Nós somos a empresa que tem a empresa privada que tem a principal atuação no mercado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, falando de sul do Brasil, né? Temos 4 contratos de concessão, como você falou anteriormente. O Tribunal de Contas acaba de liberar a assinatura do 5º contrato, que deve acontecer nos próximos dias em Guabiruba. Então vamos ter aí 5 contratos de concessão no estado de Santa Catarina e mais de 20 contratos de prestação de serviço, e aí sim em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, né? Isso nos colocou num patamar de não sermos o maior em faturamento, não somos o maior em atender individualmente o número de habitantes, mas somos o maior hoje em atendimento de número de pessoas, direto ou indiretamente, quando soma os serviços de concessão com os serviços de terceirização que o grupo presta. E obviamente que isso nos deixa muito feliz, né? Mas principalmente não se construiu essa história sozinho. A gente tem um grupo de
técnicos, de profissionais, passam de 500 pessoas, e a história da Atlantis é a história de cada um desses colaboradores que, junto com a diretoria da empresa, tem feito o sucesso e fazendo com que mais pessoas tenham acesso à água tratada, mais pessoas tenham acesso à coleta e tratamento de esgoto, que é uma questão essencial para a vida do ser humano. E para nossos ouvintes entenderem o que é saneamento e por que está tão ligado à qualidade de vida da população. O saneamento é um dos setores da infraestrutura do Brasil, né? Entre os setores macro da infraestrutura do Brasil, nós podemos citar como o setor de rodovias, todo o setor de logística, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, as telecomunicações e o saneamento básico, né? O saneamento básico é um conjunto de 4 elementos que afetam diretamente a vida de todos nós, né? Sendo água, captação, tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento de esgoto, toda a parte de resíduos sólidos e limpeza urbana que estão interligados, e também a parte de drenagem pluvial. A gente tem visto muito na TV, sempre nessa época de verão, em grandes enxurradas nos estados do Sudeste, aí, principalmente nas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aquilo que a gente vê de as ruas sendo transformadas em rios tem a ver com saneamento básico, com a falta de saneamento básico, que é a falta de drenagem pluvial nessas grandes cidades, né? E no nosso caso especificamente, a Atlantis, o Grupo Atlantis, ele atua no mercado de saneamento em 2 braços do saneamento, água e esgoto, né? Nós não atuamos na parte de drenagem nem com a coleta de lixo, atuamos com uma das nossas empresas aí, que é a Sanitária, na parte de limpeza urbana. Falando de água e esgoto, o Brasil teve nos últimos 40 anos, 50 anos aí, né, nesse meio século, avanços na parte de água tratada. Nós, no início da década de 70, o país tinha apenas, falando de centro do perímetro urbano das cidades, tinha oferta de água tratada em apenas 35% das áreas urbanas das cidades brasileiras, e hoje esse número chega próximo dos 90%. Ele só não é melhor ainda porque nós temos algumas regiões do norte e do nordeste que puxam esse índice, esse indicador para baixo, né? Então precisamos ainda avançar com a questão do fornecimento de água tratada aí para aproximadamente 15% a 20% da população brasileira. Nós estamos falando aí de 40 milhões de pessoas aproximadamente que não têm ainda acesso à água potável todos os dias, né? E na parte do esgotamento sanitário, aí a gente tem um número muito desproporcional no Brasil inteiro. Temos alguns estados, e diga-se de passagem, o estado de São Paulo é o que tem aí um dos melhores índices de cobertura de rede de coleta e tratamento de esgoto, mas quando a gente olha para o Brasil inteiro, somente 40% da população brasileira tem acesso aos serviços de coleta de esgoto, e desses 40% onde o esgoto é coletado, só 70% desse esgoto é tratado. Ainda tem cidades que coletam esgoto, mas destinam ele sem tratamento ao meio ambiente, né? E aí o resultado disso tudo tem 2 impactos gigantescos que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. O primeiro impacto na saúde pública, né? Muitas doenças transmitidas pela falta de saneamento, e aí leia-se a falta de coletar o esgoto e tratar o esgoto, né? Muitas doenças ainda transmitidas por água contaminada. Há números que indicam aí que 20% da evasão escolar até a 5ª série é provocada pela falta de saneamento básico, por crianças que adquirem doenças, contraem doenças, e em função dessas doenças que são provocadas pela falta de saneamento acabam desistindo da escola, né? Então é um número que impacta bastante. Temos outro número que é muito real, né? Para cada R$1 investido em saneamento se economiza R$4 na saúde, ou seja, é a questão de prevenir doenças e não gastar o dinheiro para tratar das doenças que podem ser evitadas. Então esse é um grande desafio. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que na Grécia Antiga, na Roma Antiga, já existia rede de coleta e tratamento de esgoto, né? E nós estamos num país que é um país em franco desenvolvimento, a 7ª economia do mundo, e ainda temos a vergonha de falar que estamos com índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto muito pequeno. E trazendo isso para Santa Catarina, onde nós estamos sediados como empresa, isso também é uma grande verdade, né? Santa Catarina, que tem os melhores índices na economia, na geração de emprego, no IDH, a qualidade de vida do povo catarinense é muito boa, o poder de gerar emprego e renda do catarinense, ele sempre é evidenciado em todos os indicadores nacionais, mas quando a gente vem tratar do assunto água e esgoto, nós acabamos também indo lá para a parte de baixo da fila, né? Ocupávamos até pouco tempo atrás a 19ª posição
nos 27 estados da federação. Avançamos um pouquinho, hoje somos o 17º, então ainda existem 16 estados brasileiros que têm cobertura de coleta e tratamento de esgoto especificamente na frente do Brasil. Então é um desafio muito grande, tanto do ponto de vista do setor público, tendo em vista que ainda a prestação de serviços de saneamento no estado de Santa Catarina, a sua maioria está concentrada na mão da companhia estadual e também de algumas autarquias municipais. São poucas as concessões privadas que já atuam no estado, e é um desafio, né? Eu falava isso outro dia num programa de rádio, Milene, que não importa quem vai fazer o saneamento, se for aqui em Santa Catarina a Casan, se for o SAMAI, se for a Atlantes, se for uma concorrente da Atlantes. O que importa é que o saneamento chegue na casa das pessoas, numa condição que as pessoas possam pagar pelo serviço e ter o serviço de qualidade, né? O que a gente tem que colocar na pauta e o que a gente está discutindo enquanto sócio do Sindicato das Concessionárias Privadas e levando o assunto do saneamento para as escolas, para as entidades, para as forças vivas, para o debate político das cidades, é de que não importa quem faça, o importante é que essa cultura que se instalou no Brasil durante 5 décadas, de que fazer esgoto não dá voto, fez com que nós tivéssemos esse atraso todo quando a gente fala de esgoto. Nós estamos aqui em Tubarão, uma cidade que também é referência na região sul do estado, né? 110 mil habitantes, Tubarão que já foi e hoje ainda é a segunda economia do sul do estado, e só agora, no ano 2020, nós começamos a ter, graças aí a uma concessão privada que tem aqui em Tubarão, começamos a ter a condição de coletar e tratar o esgoto da nossa cidade, né? E aí o Rio Tubarão está aqui do nosso lado, que podia ser uma atração para os nossos filhos, para as nossas famílias, e ainda assim nós continuamos jogando o nosso esgoto doméstico dentro do Rio Tubarão. Então essa história está mudando, sou otimista que vai mudar, e eu acho que cada um de nós tem um compromisso de levar essa mensagem para as escolas, para o debate político, para nossas rodas de amigos, para as redes sociais, conscientizando o cidadão, assim como nós estamos no momento agora que está se falando aí no coronavírus, Covid-19, e como já se falou na gripe aviária, como se falou na gripe suína, e aquilo que a imprensa coloca de uma forma, e é o papel da imprensa, é esclarecer as pessoas, né? E que se você observar, as empresas, começando aqui pela Atlantes, e todas as empresas e todos os colégios estão aí com álcool gel, com profilaxias para que se evite a contaminação por um vírus da gripe, que eu tenho certeza que daqui 60, 90 dias já vai ter uma vacina, um antídoto, e isso vai ficar para trás, infelizmente matando algumas milhares de pessoas. E por que nós não temos essa mesma preocupação com a questão do saneamento básico, né? Por que só aquelas calamidades, aquelas epidemias que são noticiadas é que faz com que o cidadão olhe para si próprio e diga, eu preciso mudar o meu hábito, né? Então é isso que nós precisamos colocar na cabeça de cada um de nós, de cada um dos nossos vizinhos, de cada um dos nossos amigos, até para que quando esse cidadão for exercer o seu direito de votar, ele eleja prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores, presidente da República, que têm compromisso com o saneamento básico, com a saúde do Brasil. Então essa é a mensagem, é o cenário atual do saneamento brasileiro e que nós temos a responsabilidade de continuar discutindo. Está gostando do episódio e quer ouvir mais sobre o assunto? A segunda parte do primeiro episódio já está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e no seu player predileto. E também em nosso canal no YouTube, Grupo Atlantes. Até lá!